E aí, meus amigos, tudo tranquilo, tudo beleza? Por aqui tá tudo jóia. Sei que tá um pouquinho sumido, mas não poderia deixar de comentar essa notícia. E me deparei aqui na página do Senado Federal, que publicou uma foto no dia 11, embora eu esteja vendo só hoje. Serviço militar para adolescentes com conflito com a lei. O projeto determina prioridade no recrutamento militar para jovens de baixa renda e adolescentes submetidos a medidas socioeducativas. Aí eu olhei isso aí e pensei, cara, esse cara que tá fazendo um projeto desse tem merda na cabeça. De cara eu pensei assim, no mínimo algum petista. Aí eu fui clicar pra ver aqui no link quem que era que tava dando a ideia. Aí eu olhei lá, PTB. Falei, só podia. Pelo menos a ramificação ideológica é a mesma. E vamos dar um pouquinho analisada nesse projeto, né? Projeto apresentado pelo senador Thierry Pinto, PTB, Roraima, determina que as Forças Armadas priorizem no processo de seleção para o serviço militar obrigatório jovens de baixa renda e adolescentes que estiverem cumprindo medida socioeducativa. O projeto de lei tal, 101/2017, tramita na comissão tal. De acordo com o projeto, prioridade deve ser dada a jovens com renda familiar mensal de até 2 salários mínimos e também menores de 16 a 18 anos submetidos a medidas socioeducativas relacionadas a delitos de menor potencial ofensivo. Isso é importante, hein? Presta atenção que daqui a pouco eu vou comentar. Segundo o autor, priorizar os jovens mais pobres é importante porque ingressar nas Forças Armadas pode ajudá-los a adquirir uma profissão e a desenvolver valores que serão importantes para a vida toda. O mesmo vale, afirma, para os adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, pois eles passam a ter uma oportunidade de reabilitação. Quanta merda a gente vem envolvida nisso aí. Para quem não sabe, eu já fui militar, então eu acho que eu tenho um pouquinho de propriedade para falar em relação ao que acontece lá dentro, de uma forma um tanto mais incisiva. Primeiro detalhe, apenas 4% dos jovens brasileiros, e normalmente varia dentro dessa faixa, ingressam nas fileiras das Forças Armadas. Isso significa que essa merda não precisa ser obrigatória, ela poderia muito bem ser voluntária, porque a quantidade de indivíduos que querem entrar nas Forças Armadas algumas vezes ultrapassa esse valor. Então seria plenamente aceitável, coerente, lógico, que essa obrigatoriedade de serviço militar não fosse exigida, para que as pessoas não precisassem perder tempo com aquela porcaria e fazer seleção, ficar submetido muitas vezes a sargentos e tenentes babacas que fazem um puta de um terrorismo psicológico em cima das pessoas durante as seleções, entre outras coisas. Mas o que a gente pode sair mais de informação em relação a isso aí? Uma coisa é o que você está vendo, lindo, no papel, como sempre, como nossos grandes legisladores adoram ficar fazendo. Mas, na prática, é muito diferente. E a primeira coisa que eu posso falar que na prática acontece dentro das Forças Armadas é, embora você tenha algum pouco de treinamento militar, a maior parte do tempo esses jovens vão ficar fazendo faxina, vão ser submetidos a extremas humilhações lá dentro, porque o sistema hierárquico dentro das instituições militares não prevalece de forma nenhuma a intelectualidade das pessoas, e sim dentro da gíria propriamente militar, quem tem carcaça. Ou seja, por mais que o indivíduo seja extremamente inteligente, ele tem um potencial muitas vezes de crescer lá dentro, se ele entra através desse viés obrigatório dentro das Forças Armadas, ele pode ser muitas vezes até inteligente, ele não vai passar, porque ele tem que ter corpo, ele tem que ter preparo físico. Por isso que muitas vezes eu costumo dizer que as Forças Armadas são uma força burra, ignorante, porque eles não privilegiam as pessoas que querem entrar através do seu intelecto. A não ser que seja aqueles concursos, enfim, mas da mesma forma eles vão ser submetidos a extremos estresses físicos que muitas vezes as pessoas com maior intelectualidade não se submetem. Mas o que a gente pode sair mais além disso? Vale entender que nenhum assaltante de banco, ninguém que tenha cometido um assassinato, ninguém que hoje seja um grande traficante, absolutamente nenhum deles começou de cima. Todos eles, obviamente, começaram a praticar pequenos delitos, pequenos furtos, pequenos assaltos,
E isso, para a nossa justiça, é encarado como crimes de menor potencial ofensivo. Aí você bota um indivíduo desse que tem já problemas, primeiramente, normalmente que já começam dentro de família, pela desestruturação familiar muitas vezes, e você coloca esse indivíduo para receber treinamento militar. Maravilha! Você vai ensinar ele a atirar com fuzil, você vai ensinar ele a atirar com pistola, vai ensinar ele a tratar com explosivos, dependendo da instituição militar que ele foi inserido. Vai ensinar esse indivíduo onde ficam os depósitos militares, como que as coisas estão acontecendo lá dentro, como é que funcionam as guardas, para depois esse indivíduo, que muitas vezes, caso ele esteja passando por esses crimes de menor potencial de vida, já que ele está sendo ressocializado, para que mais tarde, obviamente, já que a partir dos 18 anos a ficha criminal das pessoas, de acordo com o nosso Código Penal, ela não existe. Menor de 18 anos, assim que faz 18, é como se ele fosse uma pessoa completamente de bem. E o cara sai de lá, depois, posteriormente, com todo um treinamento possível, conhecimento, para, quem sabe, fazer crimes. Olha o tanto que essa ideia de viés ideológico esquerdista é estúpida, cara. É, logicamente, estúpida. E como não poderia deixar de ser, eu não sou contra. O Brasil realmente tenha medidas socioeducativas para jovens, enfim. Mas você tem que fazer coisas mais eficientes, não ensinar esse cidadão a mexer com arma, explosivo e ter treinamento militar. Aí, depois de todo esse processo, tudo isso que acontece, nós sabemos que a nossa justiça brasileira arquiva mais de 90% dos inquéritos. Nós sabemos que a nossa justiça tem, dependendo do estado, um índice de reincidência em alguns estados de mais de 80%, de crimes sendo cometidos novamente por as pessoas. Então eu pergunto para vocês, será que você colocar esse indivíduo dentro das fileiras das Forças Armadas vai realmente resolver o problema e a necessidade dessa ressocialização? Ou você está criando mais um problema a médio e curto prazo, ensinando esses indivíduos aí a lutar contra as Forças Armadas realmente do bem? Só podia ser coisa de esquerdista mesmo. Valeu, galerinha. Um grande abraço.